Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. BrisaNet, levando o mundo até você. Vamos trazer agora a participação do nosso amigo Hugo Lemos. Hugo, chega mais pra cá, rapaz. Vem pra cá. O programa ao vivo é assim, você pensa que não, mas dá um trabalho. Vem mais pra cá, Hugo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Ponto de Vista. Muito obrigado por estar sempre junto aqui conosco. E vamos com as nossas informações dessa manhã. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos aí mais uma vez vivendo esse período delicado da Covid. Eu espero que, assim como a gente sempre fez, traga a informação para que você possa compreender o que está acontecendo. Por que desses decretos, não ficar esse desserviço muitas vezes, como a gente sempre fala, né, Luciano? Há um desserviço muito grande e a gente tenta esclarecer você com as informações para que a gente possa vencer a Covid da melhor forma possível. O diferente desse momento, Hugo, é que a lembrar, mês que vem nós vamos fazer um ano dessa pandemia, né? Mas a lembrar da situação que a gente viveu no ano passado, a gente sabe muito mais da Covid agora do que a gente sabia antes. Então a gente pode se preparar bem melhor, né? O que se espera da gente é, pelo menos, o primeiro, com esse conhecimento sobre a Covid, né, a gente sabe que o procedimento médico mudou, vem mudando ao longo do tempo, porque tudo é novo. Eu pensava hoje, conversava com alguns amigos, e dizia o seguinte: daqui a uns 10 anos a gente vai entender talvez direito, que a ciência vai entender realmente como se comportava o vírus, de que forma, porque hoje tudo é muito novo. Hoje tudo é muito novo, a cada dia, a cada mês se descobre novas variantes, como o vírus está se comportando, para que a gente possa vencê-lo. Muito bem. Vamos começar a trazer os dados aqui da Covid-19 em Quixeramobim. Vamos analisar mais uma semana para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses números. Vamos lá, Hugo. Bom, então nós temos aqui o total de casos, né? Nós chegamos a 3.155 casos, com um total de altas, desde o início da pandemia até os dias de hoje, de 2.958 altas clínicas. Então, esse é o número... Esses são os totais, né? Agora a gente vai saber como é que esses números se comportam, né, durante essa distribuição que a gente faz, essa análise de cada um. Vamos saber como é que está a situação dos óbitos aqui no município? Muito bem, a gente teve, infelizmente, né, a gente está chegando a 114 óbitos. O que ainda, mesmo aumentando o óbito, a gente ainda teve uma redução na taxa de mortalidade, justamente porque os casos estão aumentando demais. A taxa de mortalidade, para quem nos acompanha pela primeira vez, eu estava ali acompanhando na ilha ali, que a nossa audiência cada dia aumenta mais, graças a Deus. Eu acho que devido justamente à forma como a gente faz, de forma clara as informações, sem tendenciar para um lado para o outro, mas trazendo a informação para que você saiba. E falando sobre a mortalidade, quando os casos aumentam muito, a taxa de mortalidade estabiliza, ela vai cair, porque isso é um sinal que os casos estão aumentando demais, porque é uma referência ao total de casos. Então, os casos aumentaram bastante nos últimos dias, a gente está vendo isso, nós vamos ver no mapa, já é a terceira semana vermelha, que o município específico, está vermelho, ou seja, é um período realmente de muita cautela. Então são 114 mortes, com uma taxa de mortalidade ainda alta de 3,61. Essa quedinha, porque a pessoa pode perguntar, teve mais um óbito e fez isso aí cair, mas teve um óbito, mas os casos subiram muito, e aí a relação acaba diminuindo. Vamos ver o próximo dado para a gente continuar analisando também a questão dos óbitos aqui no município. E essa mesma estabilidade, né, Hugo? Isso, justamente. A gente vai ter aqui, a gente vê, né, essa variação entre 1 e 2 casos. A semana passada a gente não teve nenhum. E essa semana, infelizmente, houve o registro de mais um óbito, o que a gente não quer. Mas diante da incidência passada, ainda é uma estabilidade que nos deixa um certo conforto. Esse espelho aqui que a gente não quer ver. Isso aqui foi a primeira onda, pessoal. Isso aqui foi a primeira onda. A gente está lutando agora, esses decretos, essas atitudes, é para que a gente não chegue de novo
a essa onda. É passar o mais baixo possível na curva, para quê? Para que a gente chegue até a vacinação e assim a gente se imuniza e consegue vencer a Covid. Não há outro caminho senão a vacinação. Exatamente. Vamos para a próxima tela, porque a gente vai continuar vendo os números e aí os casos por semana. Justamente. Lá você vê que as pirâmides, elas casam. Lá a gente viu a de óbitos. Aqui a gente vendo a de casos, você vê que justamente quando aumenta muito os casos, acaba o número de mortes aumentando também. A gente vê uma estabilidade de casos e vê uma estabilidade do número de óbitos. Ou seja, a gente tem que controlar os casos para que esses casos não subam e aí, não subindo, também as mortes, os óbitos não sobem. Esse é o nosso grande desafio. Então a gente fecha a semana, olha, já é a 4ª semana que a gente está fechando em 56 casos. Quer dizer, a gente vem de uma semana de 51, depois 55, agora 56. É uma estabilidade, mas de um número um pouco alto. Por que um pouco alto? Porque acaba não dando tempo às altas acontecerem. Por isso que sobe a quantidade casos estão em acompanhamento, porque está subindo. Essa semana, inclusive, a gente fez uma matéria específica, salvo engano, na terça ou na quarta-feira, não lembro o dia, ao certo mais de que a gente chegou ao número de 90 casos, que era o mesmo de 4 de outubro do ano passado. Isso. Né? Por quê? Porque assim, o que é que acontece? O que é que a gente tem que tentar? Os casos vão acontecer. Tem um desserviço muito grande, não se vai evitar a Covid, não se vai evitar os casos. Há um grupo de pessoas defendendo a seguinte questão. Vai para o meio da rua mesmo, que vai ter que pegar a Covid, isso, aquilo, outro. E aí eu queria, nesse momento, pegar o Manaus. O que aconteceu em Manaus? A Covid ela veio de uma vez. E quando vem de uma vez, ataca todo mundo de uma vez só. E aí não tem hospital, não tem remédio, não tem oxigênio. Entre colapso, é o caos. O que é que nós estamos tentando fazer aqui no Ceará, no município de Xeramobim? Não fazer, realmente, teoricamente, essas pessoas estão certas. Muita gente vai pegar a Covid. Agora a gente tem que desacelerar esse contágio. Essa é a grande questão. A gente desacelera o contágio para que não fique doente todo mundo de uma vez. Eu volto a repetir o que eu digo há 3 programas. A Covid é um ataque direto ao sistema de saúde. O sistema de saúde não suporta. A gente está vendo aí, daqui a pouco a gente vai detalhar, as UTIs estão aumentando toda semana. Toda semana aumenta a UTI e toda semana elas estão lotadas. Não dá vencimento. Não dá vencimento. Ou seja, se subir demais, vai chegar um ponto que vai estar no limite do limite. E é isso que a gente não quer. A gente quer o quê? Desacelerar, porque aí, tudo bem, vai ter o contágio? Tem, mas tem um contágio de forma lenta, suavizando esse contágio, e aí tem condições do sistema de saúde tratar essas pessoas saírem lá curadas. É isso que a gente precisa, não é o que a gente quer, é o que nós precisamos nesse momento. Exatamente. Vamos para a próxima tela, para a gente continuar. E a média móvel também vai... Mantém, né? Você mantém a média, está em 8 casos por semana. Lembro que no pico nós tivemos 27 casos por dia no pico da pandemia. Então a gente precisa manter essa linha tênue para poder vencer. Vamos avançar? Próxima tela. E os casos em acompanhamento? Acompanhamento. Eu sempre trago o dado de 580, sempre para a gente lembrar que nós já tivemos quase 600 pessoas doentes aqui no nosso município, infelizmente. E hoje a gente está com um quadro melhor, a gente tinha 9 internados na semana passada, hoje, Quixeramobim, porque a gente tem que lembrar que o Hospital Sertão Central é da região toda. Então a região está lá. Então os 40 UTIs que tem lá que estão lotados, não é só gente de Quixeramobim, mas estão lotadas. Se uma pessoa de Quixeramobim hoje precisar, ela vai para outro local e não sei aonde, porque não tem UTI, nem na rede particular. Porque às vezes a gente dizia assim, tinha muito aquele caso de não ter o Estado não ter uma UTI disponível, e às vezes o cara entrava na justiça, a justiça obrigava o Estado a pagar um leito particular. Pois é, isso nem particular, não adianta nem fazer isso, porque não tem UTI. A grande questão é essa, não tem UTI no Estado. Essa é a preocupação. Não pode mais gente ficar doente e precisar de UTI. Então, em Quixeramobim nós temos 5 pessoas na UTI que são, 5 pessoas internadas. Dessas 5, só 2, se eu não me engano, estão na UTI. Então a gente tem uma pessoa do centro internado, uma do depósito, uma do José Aurélio Câmara, uma do Jaime Lopes e uma do Antônio Cisnando. As outras 78 estão em casa. E daqui a pouco, nos bairros, a gente vai dizer em que bairro cada um está.
E hoje são 83. São 83. Por isso que sobe o acompanhamento, porque fica gente doente, não dá tempo de curar. Porque a gente precisa acelerar por isso. Para quê? Para que a pessoa que fique doente dê tempo ela ter alta e os outros ficam doentes. E aí quando isso acelera, aí vai acumulando. E o próprio prefeito disse naquele vídeo que a gente retransmitiu aqui de que se não forem tomados os cuidados agora, esse número triplica. E se triplica, isso aqui aumenta e aí vem porque além disso, ainda tem a outra preocupação. A cepa brasileira, que começou em Manaus, que ela é 70% mais transmissível do que a cepa anterior. Vamos continuar analisando os dados. Vamos para a próxima tela para a gente continuar vendo. E aí a gente chega à distribuição por bairros. E justamente a distribuição por bairros, como a gente sempre faz, vem os totais, depois você pode conferir. Onde preocupa mais, Hugo? Quais são os bairros que mais estão preocupando nesse momento em Xeramobim? Hoje, mais uma vez, acontece como aconteceu na primeira onda. Gente, se é um déjà vu, a gente precisa usar a nossa experiência a nosso favor. Então, mais uma vez, o centro, o Edmilson Correia, são os bairros despontando com o maior número de casos. Então, nós temos o centro com 15 casos, ou seja, 15 pessoas ativas hoje doentes no centro. O Edmilson Correia com 14, em segundo lugar. Depois, ativos, nós temos Monteiro Moraes, 6. O Monteiro Moraes também, na primeira onda, foi um bairro com bastante casos, né? Com bastante casos. Monteiro Moraes, o Salviano Carlos com 6 casos ativos, o Zé Ayrton Machado com 5, a Maravilha com 4, com Esperança com 6. Chama atenção com Esperança, porque na primeira onda ele não teve casos ativos dessa, mesmo sendo 6. O que as pessoas às vezes dizem assim, mas é só 6. O que é que está acontecendo em Araraquara? Em Araraquara foi a primeira cidade que deu um lockdown total. Araraquara vai passar 60 horas com tudo fechado e ninguém pode sair de casa. Lockdown total. E lá foram constatados 12 casos da nova variante. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas é uma cidade tão grande, com milhares de habitantes, por causa de 12 casos, precisa fechar? A grande questão é a seguinte, que aqui naqueles casos é uma amostra do que pode estar acontecendo na população toda. Então, às vezes, no bairro eu tenho 6 pessoas que estão contaminadas, como, por exemplo, aqui o Cônjuge Esperança, usando como exemplo. Mas são as pessoas que fizeram o teste, são as pessoas que apresentaram sintomas. Você tem assintomático, você tem gente que gripa, não, é só uma gripezinha, é só um resfriado, não quer ir, tem gente que teima. Os negacionistas que estão fazendo... Então, assim, esses 6, eles podem ser 20, pode ser 25, pode ser 30, quem sabe. Porque 6 casos ao redor dele, com certeza tem muito mais. Né? Então, o Duque Caxias com 3, Jaime Lopes com 2, José Aurélio Cama com 1, Vila União com 1, Depósito com 1 e o Jardim Norte 1 com 1. Esse é mais ou menos os bairros. Então, hoje, Centro e Edmilson Correia são os bairros mais preocupantes do nosso município. É redobrar. E os outros não é porque não tem, que não vai redobrar não. Vai redobrar para não ter. Porque o ideal é não ter. E se a gente mantiver o cuidado, não vai ter. E desses, a atenção maior ainda ao centro, que é onde tem mais movimentação, né? Isso. Onde as pessoas circulam ainda mais. Então... E até porque é o seguinte, do centro pode ir para os distritos, Exato, pode ir para todo canto. E aí já viu a novela. Vamos para os distritos. Vamos saber como é que está. E qual é o distrito que hoje mais inspira cuidados? Bom, hoje, mais uma vez, o Uruquê é o distrito que dispõe. Você falou de déjà vu, né? Parece que é um déjà vu. O filme está repetindo. Filme repetido, realmente. Porque quando eu vejo a situação no Brasil, realmente é de repetição. A gente começou no Amazonas, veio para cá. Não sei se você lembra um programa de mais ou menos um mês atrás, eu disse, olha, começou no Amazonas, depois vem para cá. E está se repetindo dessa vez. Depois de São Paulo despontando lá com mais casos, realmente está acontecendo isso. E o Uruquê vem despontando com 4 casos ativos. Para um distrito é extremamente preocupante. Porque a gente diz, o pessoal no interior acaba não querendo usar máscara, achando que isso aqui não chega no interior. Eu já vi amigos meus no interior dizendo, não, isso é da cidade, aqui no interior não tem isso. Mas está chegando lá. Depois São Miguel e a sede rural, que é outra muito próxima, né? Outra muito próxima, 2 casos. A secretaria, aqui tem uns 5, mas são pequenas localidades espalhadas no município, ela trata isso não como distrito, mas com algumas localidades, e o Lacerda tem 1 caso. Os outros distritos não registram caso no momento. Então, eu acho importantíssimo essa questão do revezamento dos ônibus, porque você diminui o fluxo, não impede que as pessoas do interior possam vir à cidade. Gente, esse momento desse decreto, você veja, olha, a fábrica está funcionando, o comércio está funcionando, os bancos estão funcionando.
muita coisa está funcionando. Tem muita coisa funcionando. Algumas outras áreas mais delicadas, o setor de alimentação está penando? Tá. Mas é necessário, porque vamos pensar um pouco mesmo. A gente viu, não às vezes por causa da culpa do dono de uma churrascaria, do setor de alimentação, mas muitas vezes as aglomerações nesses pontos, principalmente depois. Não é que o vírus, depois de 8 horas da noite, não pega, as pessoas falam isso. Não é isso, mas é porque esse horário é um horário mais propício a aglomerar. A aglomeração, é. Aí o decreto anterior dizia o seguinte, só pode 6 pessoas na mesa. Quantas vezes eu passei em locais, porque eu não estava indo a nenhum local para ficar. Eu ia muitas vezes pegar o delivery, encomendava alguma coisa, nesse sentido. E muitas vezes eu vi mesas com 15 cadeiras, com 20 cadeiras, pessoas se aglomerando de toda forma, sem máscara, de todo jeito. Então já se viu que é uma atividade que o pessoal não respeita. E adianta dizer assim, não, só vai botar 4 pessoas na mesa. Já se viu que as pessoas não obedecem. E infelizmente chega a isso. E se nesse decreto nós não obedecermos, nós vamos chegar a uma situação pior. Olha, esse decreto tem 10 dias. Ele não vai durar 10 dias, não. Tomara que ele dure até o final de março ou abril, sem precisar medidas mais restritivas. Eu já vi hoje, inclusive, que o Estado da Bahia tinha decretado o toque de recolher a partir das 22. Vai aumentar ainda mais, vai começar às 20. Isso, justamente. E gente, juro para você, acontece lá, assim, a probabilidade disso, na próxima renovação do decreto, isso ser menor, se os números subirem, vai ser, e as medidas vão ser tomadas, o Estado vai tomar as medidas necessárias para garantir com que a gente tenha pelo menos um leito de enfermaria, de UTI, se adoecer. O que é a questão é a seguinte, você está me escutando, as pessoas têm consciência, as pessoas não obedecem, vamos ser sinceros, não obedecem, as pessoas, vamos aqui voltar a atividade. Hugo, acho que o seu microfone deu um probleminha aí. Rapaz, esse microfone Não é, rapaz. Traga um outro microfone, pode ser o outro microfone de mão aí. Para ficar melhor ajudar aqui o nosso amigo. Bom, nós estamos fazendo a leitura dos dados aqui dos distritos do município de Quixeramobim e também conversando sobre esse momento da pandemia aqui no nosso ponto de vista. Traga o outro lá, meu filho, que aí já facilita. Vamos continuar vendo os dados aqui, vamos analisando, enquanto a gente resolve aqui o problema do som do nosso amigo Hugo Lemos, para a gente continuar aqui com os números. Vira os números para a gente, vamos continuar trazendo. Aí nós temos a testagem da semana, são 199 testes, né? Confirmados desses foram 56, descartados 97, 46, aguardando o Hugo Lemos. Isso. Acerta aí, pessoal? Deu certo aí, o Mutuquinha? Esse microfone tem me perseguido. Né? Vai chamar a atenção a testagem, 199 testes. Então, assim, são mais pessoas toda semana procurando o sistema de saúde. E é isso que eu lhe digo. Quando você procura o sistema de saúde, você quer ser atendido. Então, as autoridades precisam garantir esse atendimento para que as pessoas não possam E 27% das pessoas que testam estão dando positivo hoje. Positivo, né? Sem contar que eu tenho 27 que está aguardando, e dessa parte também, uma parte vai ser positiva. É bom a gente ficar sempre de olho nesse número. Vamos continuar com os dados aqui do nosso amigo Hugo Lemos e a pandemia. Aí vamos para os leitos de UTI. Esse quadro vai mudar, né? Eu vi aqui no começo do programa que eu fiquei muito feliz. E eu espero que pelo menos isso, a Covid deixe o sistema de saúde robusto. E depois da Covid nós continuamos os problemas de saúde que a gente tem. Então, Pontes Neto vai ter UTIs, né? E assim, é o que a gente vê aqui, ó. O hospital do Sertão Central já subiu para 40, já é 100% a mais. Nós tínhamos 20 UTIs há um mês atrás, já são 40 UTIs e todas as 40 estão lotadas. Esse número você colocou 30, 40 aqui, mas esse número já foi atualizado do sábado para cá. Você quer enfermaria, né? A enfermaria está inverso aqui. Realmente está inverso, só que o nome. As UTIs estão lotadas, 40. E as enfermarias têm 30 ocupadas e 40. Tem 40 disponíveis, ou seja, tem 10 vagas. 10 disponíveis. 10 vagas. Está só trocado aqui o número da UTI com a enfermaria. Então, mesmo subindo as UTIs, elas estão... O grande problema é porque a Covid ela precisa de UTI. Às vezes eu fico
eu estou batendo nisso, gente, porque na hora que sai um decreto, tem muitos zum. Fica o pessoal dizendo, é porque é sempre assim, os hospitais estão sempre cheios, isso, aquilo, outro. Tem as gripes, tem a pneumonia, tem isso, mas nenhuma outra doença precisa tanto de UTI como a Covid. Tem resfriado, tem isso, tem aquilo outro. Realmente tem. Mas eles precisam de uma enfermaria, às vezes um pronto atendimento resolve, às vezes uma medicação numa clínica resolve. E a Covid não, é UTI, está todo mundo precisando de UTI. Exatamente. Vamos ver, o Ponte Neto vai ganhar as UTIs em breve, como você bem ouviu aqui no começo do programa. Aqui, Alexandre, a gente trouxe, só para a gente ter uma ideia, como realmente o governo do estado está se precavendo com relação a isso e como o que vem pela frente, assim, ainda vem coisa pior. Porque a gente tem que se preparar. Então, leitos de enfermaria, o governo do estado hoje, a situação atual, tem 1.478, vai subir para 2.133 enfermarias só para Covid. E as UTIs, elas tendem até o fim de março subir de 610 UTIs para 1.047 UTIs em todo o Ceará, para poder atender a demanda que se espera vir pela frente. Então, assim, não é feito, gente, assim à toa, não. E está se fazendo isso aqui para quê? Para que a gente não se torne Manaus da vida. Exatamente. E só que no Sertão Central serão 100 UTIs até março. Vai ter, pode os me passar, que tem aqui só o Sertão Central. Só o Sertão Central? Tem. Gente, No Sertão Central nós temos 173 leitos de enfermaria e vai subir para 219 só para Covid. E as UTIs, que hoje são 50, porque tem 10 em Quixadá, que é o Hospital Maternidade já está contando com essa, vai subir de 50 para 100 UTIs. Quer dizer, é o dobro do que se espera, né? O dobro que a gente espera, com isso, a gente poder absorver a demanda da Covid e assim a gente não poder ter que fazer como Araraquara, como Manaus, adotar medidas mais restritivas. Isso é um número extremamente alto para a nossa região, que disponibilizava, sei lá, de 20 UTIs, hoje vai ter 100. 100. Imagina aí a demanda de 100 leitos de UTI, aí vai ter 10 no Quixadá, 10 aqui no Pontes Neto, 10 na maternidade e o resto todo no Sertão Central. Isso aí. São muitas UTIs disponíveis, afora também as UTIs que tem também em Canindé. Se você chegar nesse número de 219 enfermarias, também é um número, extremamente alto. Vamos para o próximo dado vamos chegar ao nosso Sertão Aí a Central, gente chega como é que tá aí? ao nosso Sertão Central. Nós tivemos óbitos essa semana, um em Quixeramobim, 3 em Quixadá. Quixadá estava empatado com o Canindé em números, foram 3 óbitos. Ou seja, gente, é aquela história, Quixadá começou a subir o número de casos, então começa a subir o número de óbitos, não tem como. Boa Viagem, um óbito, Itatira, um óbito, Senador Pompeu, 2 óbitos. Então, e Banabuiú, que há muito tempo não registrava óbito, registrou um óbito. A gente até conversou na semana passada, Alexandre, você dizendo que o Banabuiú está colapsado, o sistema de saúde de Banabuiú, já não absorvendo a demanda que está em necessidade. Né? Colapsado demais Banabuiú. Inclusive, os áudios que a gente ouve de aterrorizar. Vamos para o próximo dado, por favor? A gente chega aos casos por semana. Essa semana, Quixeramobim liderou o número de casos novos. Foram 56 casos novos. Quixadá com 51, Boa Viagem 37 a mais, Senador Pompeu 28, Canindé 24 a mais, Pedra Branca 23 a mais, Madalena 9, Itatira e Banabuiú com 8 e Choró com 2 casos. Choró é a cidade que menos tem registro. A gente vê, tem registrado isso pelos números. Vamos para o mapinha, para a gente chegar como é que fica a nossa região. Bom, eita, tá tudo vermelho, rapaz? Como é que está aí, né? A maioria, né? A maioria grande vermelho, né? E a tendência é o seguinte, a gente tem estabilidade. Itatira com a tendência de queda, uma pequena tendência de queda. Canindé é a terceira semana que tem 113 pessoas doentes, casos ativos. É a terceira semana, uma coincidência que nunca tinha acontecido. Senador com estabilidade, com 34, mais tendência de alta. Em baixa, Pedra Branca e Banabuiú. A baixa de 61% em Pedra Branca e 19% em Banabuiú. E em alta, nós temos Boa Viagem com 23% de alta. Madalena com 60% de alta. Choró, como não tinha caso, 100% de alta. Né? Quixeramobim, 15%. Quixeramobim, gente, é a terceira semana seguida de alta. Nem estabilidade, alta direta. E Quixadá, que tinha vindo 2 semanas de baixa, voltou a subir. 38%. E olha só a diferença, pessoal. Como em Quixadá os números estão altos,
Lembra que você falou que o prefeito falou que esse número triplica? É porque assim, em porcentagem, quanto maior o número, quanto maior o valor, maior o número que dá. Então, por exemplo, Quixadá tinha 200 casos semana passada. Ele aumentou 38%, mas 38% já deu um número muito grande. Então, Quixadá subiu de 200 para 287. Ou seja, como o número de casos é muito grande, qualquer porcentagem em cima desse número já é bem maior. bem maior. Então, Quixadá volta a subir, ou seja, quase 100 pessoas. Eu trouxe no mapa agora registrando os óbitos, para que o nosso internauta, depois lá que a gente divulga nas nossas páginas, possa perceber e comparar aqui. Quem está em alta acaba tendo maior número de mortes. E o maior na semana foi Quixadá com 3, né? 3 mortes. Senador Pompeu também com 2, Xeramobim com 1, Boa Viagem com 1, Itatira com 1 e Banabuiú também com 1 óbito. E aí nós fechamos mais ou menos assim, esse nosso mapinha. Da última semana. Tá vendo que tá vermelhinho aqui, ó? Maioria, aba do olho. Vamos pro próximo, vamos pra vacina, que esse mapa que eu quero ver verde. Bom, continuamos Quixeramobim liderando a vacinação no Sertão Central, já quase 3% da população vacinada, ainda está muito longe. Mas já está acima da média nacional, né? Já está acima da média nacional. E assim, a gente espera o quanto antes esses entraves burocráticos possam se resolver. A gente precisa o quanto antes que as nossas lideranças elas possam incentivar a vacinação. Eu estava vendo na Rússia, o presidente da Rússia, por exemplo, ele foi o primeiro a se vacinar, ainda vacinou a filha, porque incentiva as pessoas a se vacinar. Então, você que é um líder, não precisa ser uma pessoa importante, mas se você tem o poder de opinião, se você é uma liderança no nosso município, incentiva a vacinação, porque ainda existem muitas pessoas negando a vacinação. Então, nós temos Quixeramobim liderando, 2.412 pessoas vacinadas, que corresponde a 2,95% da população, seguido de Senador Pompeu com 2,41%, depois Boa Viagem com 2,40%, Banabuiú com 2,25%, Canindé com 2,10% e Quixadá deu uma reagida. Deu uma melhorada. Porque Quixadá vinha muito mal, deu uma boa melhorada para 2%, Pedra Branca com 2%, Choró com 1,93%. Esses 3 últimos, eles não têm. Receberam poucas, né? Poucas e não tem mais o que fazer, não tem mais vacina disponível, praticamente não tem, eles têm que. Aí não é nem um município, é porque tem que chegar mais vacinas. Há uma promessa para março chegar em 54 milhões de vacinas no Brasil, né? E assim a gente espera que possa dar uma empurrada. Eu não aguento mais viver de promessa. Todo mês chega milhões e milhões e uma vacina que é bom mesmo nos postos de saúde. Mas isso foi a falta que fez o Brasil ter se organizado. Os americanos, eles compraram a vacina e distribuíram, enquanto a Anvisa de lá, digamos assim, que a FDI, né? Isso. FDA. Isso. E aí o que acontece? Quando ela deu o ok, já estava distribuído. E as vacinas, e aí foi, porque sabia que ia aprovar, não tinha como, porque é uma questão emergencial. Então a gente ficou naquela guerra boba, isso, aquilo, outro, e acabou atrasando a vacinação. E a gente está vivendo esse tormento aí, né? De fabricar e consumir, Ontem o primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido disse que vai vacinar a população adulta lá do Reino Unido até julho. Isso, toda. E olha, é até bom você tocar no Reino Unido. O Reino Unido entrou em lockdown no final do ano. Eles estão começando a sair hoje, nessa segunda-feira, com algumas restrições ainda. Então, assim, gente, esse decreto novo... E é um dos territórios que mais tem vacinado. Isso. E esse momento que a gente está vivendo, ele não vai durar 10 dias. Eu digo a você para que se prepare. Ele vai durar o mês de março inteiro. Ele vai durar, muito provavelmente, entre em abril. Algumas atividades só voltam para maio ou junho, porque nós estamos começando a viver aquilo tudo de novo. E não é diferente, é pelo contrário, que se mostra que ela vem com mais força do que o anterior. E a gente espera que a vacina ande, aí a gente pensa. Porque é o único. Porque agora a gente tem pelo menos alguma coisa que possa nos libertar desse momento, que é a vacina. E é por isso que a gente precisa acelerar a vacinação para evitar os números crescentes. Mas enquanto esse processo é lento, a gente precisa tomar os cuidados necessários. É por isso que esses decretos são tão rigorosos. E não foi o mais rigoroso que nós já passamos, venhamos e convenhamos. Venhamos e convenhamos. Né? Não foi o mais rigoroso. Olha, a festa está indo muito no mercado, digamos, da diversão. E a diversão a gente pode deixar para depois. A gente não está precisando trabalhar ruim é se a gente tiver que parar o trabalho. Aí vai pegar. Eu sei que muitas dessas pessoas
da diversão estão trabalhando, eu sei disso. Mas realmente é onde, se a gente parar um pouco e pensar, são ações que são necessárias porque a maioria das pessoas acaba não respeitando. Então, são problemas que a gente vai ter que vencer e, enfim, estamos vivendo dias difíceis.